Olá, pessoas do bem. Vamos conversar mais um pouquinho hoje. Então vamos fechando os nossos olhos, respirando fundo, elevando a nossa frequência ao nosso amado Mestre Jesus Cristo, nossa amada Mestra Mãe Maria. Vamos agradecendo por esta oportunidade de estarmos juntos neste vídeo, nessa busca pelo aprendizado, nessa troca de experiência, neste fluir da vida. Vamos agradecendo a nossa saúde, a nossa família, principalmente a nossa vida. E cada um vai sentindo aí no seu coração, vai intuindo que deseja agradecer neste momento. E vamos agradecendo. E com essa energia de gratidão, vamos iniciar a nossa conversa desse dia. Sabe que outro dia eu estava lembrando, eu gosto muito de olhar o Facebook, assim, para buscar, eu gosto de ver vídeos dos animais, vídeos de autoajuda, notícias boas. Eu não me apego às notícias ruins, eu não procuro não ler aquilo que não vai me fazer bem, né? Procuro não estar entrando em contato com nada que possa estar me rebaixando a minha vibração, a minha energia, né? Então eu tenho certo cuidado com o que eu vou ler, com o que eu vou assistir, né? Que eu acho que é importante a gente estar sempre se policiando, porque a gente não pode dar chance para o azar, né? A gente não pode dar oportunidade para que essas energias densas se instalem na nossa vida, que elas são tão, como diríamos assim, sorrateiras, né? Vão se chegando, como aquele floquinho de poeira que se senta, depois outro e outro. E quando a gente vê, a gente está tomado de fuligem de poeira, né? Tá todo contaminado. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Fora esse cuidado, ainda tá sempre revisando os nossos pensamentos e entrando em contato, assim, em sintonia com tudo que possa nos elevar e nos manter numa frequência positiva e limpando tudo aquilo que possa estar nos perturbando ou rebaixando a nossa vibração. Então esse é um compromisso diário que eu tenho comigo, né? Então, do meu jeitinho, através das orações, através de boas leituras, de bons pensamentos, eu vou me equilibrando, porque eu tenho certeza que também, como eu, vocês aí, tem os momentos difíceis, tem os momentos que a paciência se esgota, tem os momentos que a tristeza bate, tem os momentos que a irritação vem. Todos nós temos várias situações durante o dia que vão nos fazer experienciar uma série de emoções e sensações que muitas vezes não são as melhores, né? E que a gente não gostaria de estar sentindo. Mas, humano que somos, sentimos e estamos aqui para aprender a lidar com tudo isso, né? Então, eu me coloco aqui para que vocês entendam que é um processo que todos nós passamos, não tem como fugir dele, né? As agruras do dia a dia, as intempéries, as frustrações, e elas vêm, e se a gente não tiver firmado, a gente acaba sucumbindo, se desequilibrando, dizendo aquilo que não gostaria de dizer, numa discussão, entrando num pensamento que não é construtivo, né? E nos envolvendo em todo esse mar de emoções e de energias que podem vir e que com certeza vêm a nos prejudicar, nos desequilibrar. Então é como andar na prancha lá do navio pirata, né? Você tem que estar se equilibrando e cuidando, porque a qualquer momento você pode cair no mar. Nesse mar de emoções, de energias
e de situações aos quais nós estamos envolvidos e não temos como fugir deles, né? Então, se a gente estiver atento, se a gente estiver prestando atenção a tudo que estiver nos acontecendo, fica mais fácil não cair. Não quer dizer que a gente não vai cair, porque eu caio muito, viu, gente? Muitas vezes. Mas se a gente estiver mais atento, prestando atenção, a gente pode evitar uma série de situações aí de transtorno que podem nos atrapalhar e nos desequilibrar. Bom, como eu vinha dizendo, eu estava lendo uma charge no Facebook, e era 2 monges, né, um mestre meditando e o discípulo. Mestre, como que eu faço para estar em equilíbrio? Eu acho que era isso que dizia. Eu estava com isso na ponta da língua e agora esqueci. E aí o mestre disse, tendo boas escolhas. E aí ele pergunta para o mestre, como que eu faço para ter boas escolhas? E aí o mestre olha para ele e diz, tendo escolhas erradas. Olha que interessante, né? A gente sempre quer acertar. Nós não fomos programados para falhar nem para errar. A gente não sabe lidar com isso. A gente sempre quer fazer o melhor e a gente busca fazer o melhor o tempo inteiro. Só que a grande maioria de nós não aprendeu a lidar com a frustração de que nem sempre a gente vai acertar. E que são esses erros que a gente comete no caminho, que são essas falhas, que são esses equívocos, é que nos tornam quem somos hoje. Nós somos o somatório de todos os erros e acertos da estrada, né, do caminhar. E a gente não sabe lidar com isso, a gente quer acertar o tempo inteiro, a gente quer ser brilhante o tempo inteiro, a gente quer ser maravilhoso o tempo inteiro, e isso não acontece. Então, uma das grandes causas dos desequilíbrios, do sofrimento, da depressão, das brigas, dos transtornos, é em função de a gente não saber lidar com as nossas frustrações, em função de a gente não saber lidar com a hipótese de perder, de errar, de falhar, né? E aí, nesse quesito, nós somos peritos em nos maltratar, em exigir da gente o máximo, em não nos permitir de forma alguma que venha essa falha e que ela aconteça e que ela nos auxilie no processo de crescimento, né? Nós somos peritos em nos machucar, em nos ferir, em nos punir por não estar 100% o tempo inteiro. E não é diferente comigo, sou uma pessoa que ao longo da minha vida também me puni muito, me castiguei muito por falhar, né? Por não ser aquilo que eu gostaria de ser ou estar à altura do que as pessoas esperavam de mim. E foi um processo muito doloroso entender tudo isso, e estou trazendo isso para vocês porque, como somos todos humanos, estamos vivenciando uma vida terrena e somos todos muito parecidos nas nossas emoções, nas nossas dificuldades. Eu acredito que quando um de nós ele consegue superar uma dificuldade, ele pode estar sendo o mecanismo, ele pode estar sendo o veículo para auxiliar o outro a aprender a passar pela dificuldade também, e talvez para que o outro também não precise sofrer tanto ou tenha essa ferramenta à disposição para poder estar usando na sua vida, né? Então, todos nós vamos aprendendo, errando e acertando. Por que não aquele que errou primeiro não pode estar nos ensinando a não cometer a mesma falha, né? Estar nos ensinando a um outro caminho, mostrando pra gente que não é só o fundo do poço que existe, mas existe uma estrada bem florida e bem bonita nessa vida nos esperando, né? Então, o intuito dessa palestra hoje é esse, mostrar para todos nós, inclusive para mim mesma, né, recapitulando isso comigo, porque quando falo me ouço, que a gente precisa estar preparado para falhar. E que quando a gente falha, a gente se torna mais forte, mais humilde, mais humano, se torna um ser humano melhor, na verdade, né? Quando aprende a lição, porque quando a gente não aprende, a gente vai errar, vai falhar, vai cair, vai reincidir, né? Até aprender. E ao longo da minha vida foi assim, em muitos momentos eu me punia por não ser
aquilo que eu achava que as pessoas esperavam de mim, ou que realmente elas colocavam que esperavam de mim, né? Porque a gente escuta muitas vezes até assim, ai, eu não pensei que tu fosse assim, ai, eu não esperava que tu tivesse essa atitude, esse comportamento. Por quê? Porque as pessoas projetam em cima da gente a imagem que elas criam, né? A gente também faz isso com os outros. A gente cria uma imagem daquela pessoa ou cria uma imagem da gente e a gente não consegue ver o outro como ele é. A gente vê, enxerga o outro, sente o outro com esta imagem que nós criamos. Então, quando o outro é o que é, a gente se decepciona, se desilude. E quando a gente acaba sendo quem a gente é, o outro se desilude com a gente, né? Então, nesse processo, a gente vai se desiludindo, vai sofrendo, vai caindo, vai aprendendo a olhar para os outros e para nós mesmos com menos expectativa, com mais tranquilidade, com mais clareza e aceitando o outro e aceitando a nós como nós somos, né? Mas até isso acontecer é um baita processo, é um baita de um caminhar, é uma estrada que vai se seguindo. E muitas vezes eu ouvia as pessoas, eu não esperava esse comportamento de ti. E o que acontecia? Quando eu escutava isso, eu me sentia culpada por ser quem eu era. Eu me sentia culpada por estar agindo diferente do que as pessoas esperavam de mim. Olha o tamanho da maldade, da crueldade. Como que você vai se ferir a ponto de querer preencher a expectativa do outro? Como que você vai se anular a ponto de agradar os outros e mesmo estando infeliz para que o outro se sinta satisfeito com a imagem que ele criou de você mesmo? E por que eu me sentia culpada? Porque na realidade eu não me aprovava, né? Eu não aprovava o meu comportamento e eu achava que tinha que preencher as expectativas das pessoas, porque eu não me conhecia. Como eu não me conhecia, não sabia lidar com as minhas emoções, não sabia de que forma eu reagia ou estava vivenciando tudo aquilo que me acontecia, né? E aí, quando eu era eu mesma, tinha uma reação espontânea, dizia alguma coisa no calor da raiva, porque na grande maioria das vezes a gente só vai deixar vir quem a gente realmente é no calor da raiva, né? Porque fora isso a gente vai estar mantendo o papel, a máscara que a gente criou para agradar os outros, para satisfazer todo mundo, né? Mas em algum momento a nossa essência vai gritar, o nosso ser vai vir para fora e vai ser quem é. E aí quando eu aprendi a olhar para mim como eu realmente sou e como eu realmente estou atuando, como eu reajo, como são as minhas reações, como lidar com as minhas emoções, quando eu aprendi a gostar, porque também tem que gostar, né, gente? Quando eu aprendi a gostar de mim como eu sou, aprendi a me aceitar como eu sou, eu parei de querer preencher expectativas dos outros. Quando eu parei de querer preencher as expectativas dos outros, eu parei de alimentar e contribuir para essas ideias erradas que faziam da minha pessoa. Por quê? Todo dia eu tive que aprender a olhar no espelho, no meu olho e dizer: eu sou o melhor que eu já pude ser em todas as outras vidas e eu estou aqui hoje fazendo o meu melhor. Só que tem um detalhe: o meu melhor não vai agradar o outro. O meu melhor tem que agradar a mim. Porque se vocês forem olhar a história do nosso grande mestre Jesus, ele foi colocado na cruz e ele era perfeito. E ele não agradou todo mundo. Então quem sou eu, né? Um grãozinho de areia para querer agradar aos outros, para querer agradar a todo mundo. Então eu comecei a me preocupar mais em me agradar. Comer uma refeição que me deixasse feliz, que fosse do meu gosto. Não abrir mão, eu não vou comer isso que eu gosto porque eu vou fazer aquela refeição que todos os outros gostam. Eu comecei a dar atenção para isso, pequenas coisas, ter mais tempo para mim mesma, aprendi a me ouvir, porque eu gravava minha voz assim, que nem a gente manda mensagem de áudio e eu escutava, meu Deus, eu odiava a minha voz.
Aprendi a me enxergar num vídeo e gostar de mim num vídeo, comecei a fazer vídeo em casa, ou então comecei a conversar comigo no espelho. Aprendi a gostar da minha imagem, gostar da minha expressão, aprendi a respeitar a forma como eu sentia as coisas, fui aprendendo, foi um processo de crescimento que eu saí do mundo lá fora e das expectativas que o mundo colocava em cima de mim e entrei num casulo e comecei a me relacionar comigo. Muitas vezes na vida eu achava que fazer isso seria egoísmo, né? Ai, gostar de quem tu é, gostar da tua imagem, procurar fazer as coisas em primeiro pra ti. Não, isso é egoísmo, né? Então, não, tudo é pros outros, servir os outros, fazer o que os outros querem pros outros. Isso é que não vai me tornar uma pessoa egoísta. E eu estava equivocada, não tinha nada a ver com isso. Porque como que eu vou gostar do outro, como que eu vou dar o melhor pro outro se eu não fizer isso por mim? Se eu não gostar de mim, né? Se eu não gostar de quem eu sou, se eu não me aprovar, de que forma eu vou fazer isso pelos outros? É mentira. Então eu comecei num processo bem lento, lá do início, aprendendo a me conhecer, a me ouvir, aprendendo a reconhecer meus erros, né? A reconhecer quando eu estava errada numa opinião, voltando atrás, aprendendo a pedir desculpas, tendo a humildade, né? De que eu não sou perfeita, de que eu estou num processo de crescimento, que eu vou falhar com as pessoas, que eu vou falhar comigo mesma. E nesse processo foi havendo um fortalecimento muito grande. E então, quando eu parei de me preocupar com os outros, né, e comecei a me ocupar comigo, tudo aquilo que eu esperava que os outros sentissem por mim, que gostassem de mim, que me aprovassem, toda aquela balela do nosso ego, começou a acontecer. Sem esforço, não precisava estar me anulando para que as pessoas gostassem de mim, não precisava estar agradando as pessoas para que elas gostassem de mim, não precisava estar comprando a amizade delas, porque eu fiz isso já na minha vida, viu, gente? Já comprei muita amizade, não fazia isso conscientemente, era inconsciente, dando tudo, agradando, me anulando para que eu tivesse as amizades. E aí eu parei de me preocupar com se eu estava rodeada de pessoas ou se eu não estava. Eu fui voltando lá para dentro de mim e fui me construindo. Primeiro precisei me desconstruir e fui me reconstruindo. E é mágico. Quando a gente faz esse processo que você sai de fora, você sai de querer agradar o outro, você sai de querer fazer tudo pelos outros e se anulando. Você passa realmente a se olhar, aprende a gostar de si mesmo, aprende a ser um bom companheiro para si, aprende a gostar da sua companhia. Automaticamente a tua presença vai ser requisitada, as pessoas vão querer estar perto de ti, as pessoas vão querer te ouvir, as pessoas vão gostar de se relacionar contigo. Por quê? Porque houve uma construção interna. Começou a fazer isso contigo mesmo, começou a te apreciar, começou a te curtir, começou a te amar e se preencheu dessa energia de autoamor, de autoconhecimento, né, de prazer de estar consigo mesmo. Essa energia que você construiu aí dentro de você, que eu construí aqui dentro de mim, ela passa a vibrar e a atrair, porque nós todos somos um ímã. Então, automaticamente, você começa a atrair pessoas para perto de você, as pessoas querem estar contigo, elas querem ser tua amiga, elas querem falar, conversar contigo, elas querem a tua presença, porque tu tá te curtindo, tu tá te amando, tu é uma ótima presença. Tu fez isso por ti, tu construiu esse caminho. E quando tu não faz, olha que interessante, quando tu não faz esse processo por si mesmo, tu vai ficar preso sempre à escravidão de fazer tudo para agradar o outro, para que o outro te aceite como tu é, coisa que tu não tá te aceitando, então tu precisa comprar essa autoaprovação do outro, você precisa que o outro te aprove, que o outro goste de ti, tu não tá gostando de ti, tu fica refém, tu fica escravo disso. E sofre, porque como tu não construiu uma imagem
verdadeira, tu tá baseado numa mentira, representando um papel para que os outros gostem de ti, fazendo o que os outros esperam, que eles almejam, o que eles projetam em cima de ti, e o que acontece? Tu fica refém e vive infeliz. E em algum momento a tua máscara vai cair, assim como a minha já caiu muitas vezes, né? E vai cair muitas outras. Se eu estiver me enganando e me desiludindo, a melhor bênção que eu posso ter nessa vida é desilusão. Porque quando a gente se desilude, a gente sai da ilusão. E aí a gente pode ser verdadeiro, a gente pode buscar a verdade. E isso é maravilhoso. E desilusão sempre dói, né? Porque desconstrói a nossa casinha, nosso castelinho de areia, tudo aquilo de bom que a gente estava ali construindo e projetando, e aí vem um vento, a chuva e derruba o nosso castelo, né? Porque ele não estava enraizado numa construção profunda. Então essa autorrelação de nós para conosco, esse autoamor, esse autoconhecimento, ele precisa ser feito com uma base profunda, enraizada e verdadeira, porque se não for assim, o que acontece? Num determinado momento, a gente vai ter que responder por isso. E aí essa máscara que a gente cria para se relacionar com o mundo, ela cai. Num determinado momento, você vai ter que se olhar no espelho, vai ter que olhar para o seu olho, vai ter que ouvir a sua voz, vai ter que conviver com o seu jeito de agir. E aí o que é muito maravilhoso nisso tudo, que quando você faz esse processo de autoconhecimento, começa a observar as pessoas, e cada pessoa é tão maravilhosa, porque cada pessoa tem um jeitinho especial de ser. Tem aquelas pessoas mais ousadas, mais corajosas, mais peitudas, né? Tem aquelas pessoas mais introspectivas, mais silenciosas, mais delicadas. Tem aquelas pessoas que são agitadas, né? Tem umas amigas assim, que são muito agitadas, muito doidas. Tem aquelas pessoas que são mega centradas, muito cultas. E é maravilhoso. E elas são especiais do jeito que são. E a gente não precisa ser igual a nenhuma delas, porque a gente pode ser a gente mesmo. E é isso que é a bênção da vida. Isso que é maravilhoso em se relacionar com as pessoas. É essa diversidade de comportamento, da forma de ser de cada um, e a gente poder usufruir disso tudo nas nossas relações. E não querer que as pessoas sejam iguais a nós. Por exemplo, se você é muito ativo, que é o meu caso, sou muito ativa, querer que as pessoas também sejam como eu. Aprecie aquela pessoa calma que vive junto com você, que convive com você. Aprenda a respeitar que ela é mais lenta que você, que ela não tem a mesma velocidade